Continuação da leitura do livro O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende. O Violinista. Viena, novembro-dezembro de 1938. Rudolf Adler nunca mais voltaria a seu lar e não veria de novo Rachel e o filho Samuel. A noite entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938, a noite dos cristais, não escureceu. As fogueiras e os incêndios iluminaram o céu até o amanhecer. Peter Steiner conseguiu uma braçadeira com a cruz gamada e, armado do estandarte, que já estava rasgado e sujo de poeira e cinza, percorreu a vizinhança em todas as direções, fazendo um inventário mental dos destroços e das vítimas. Finalmente, por volta das 3 da madrugada, ficou sabendo que algumas ambulâncias haviam recolhido os feridos mais graves. Então se dirigiu ao hospital, onde se apresentou como dirigente de uma brigada paramilitar para que permitissem sua entrada. As vítimas amontoavam-se nos corredores, enquanto o pessoal médico e as enfermeiras não davam conta de atender o maior número possível de pacientes, porque não haviam recebido ordem de rejeitar ou denunciar os judeus. Naquela confusão, o enfermeiro lhe explicou que ainda não havia registro oficial dos recém-hospitalizados, mas sugeriu que ele desse uma olhada nas salas de emergência e nos corredores, onde se alinhavam as macas. Steiner percorreu uma sala após outra, esgotado. Já estava se afastando, quase se dando por vencido, quando ouviu a voz do amigo, chamando-o. Tinha passado pela frente de sua maca sem o reconhecer. Rudolf Adler estava deitado de costas, com a cabeça envolta em uma bandagem ensanguentada e um rosto tão entumecido que os traços se perdiam em inchaços, cortes e hematomas. Mal conseguia falar, estava com vários dentes quebrados. Steiner precisou aproximar o ouvido da boca do ferido para decifrar o que ele murmurava. Rachel. Shh, Rudy, não fale. Sua família está bem. Descanse, você está no hospital. Aqui está a salvo. Respondeu Steiner, lacrimejando de cansaço e emoção. Nas horas seguintes, permaneceu junto ao amigo, cabeceando, prostrado no chão, aos pés da maca, ouvindo-o gemer e delirar. 2 vezes uma enfermeira parou por lá, para verificar se o paciente continuava respirando, mas não tentou descobrir sua identidade, nem o que fazia, e nem o que fazia aquele outro homem sentado por ali. Bastou-lhe a braçadeira com a cruz gamada, e não fez perguntas. Com o nascer do sol, Peter Steiner levantou-se a duras penas, doíam-lhe todos os músculos, e ele tinha uma sede de dromedário. Eu vou avisar a Rachel de que o encontrei. Eu vou voltar e ficar com você até que lhe deem alta, disse o amigo, mas não obteve nenhuma reação. Em casa, esperado pela mulher acordada, que também não tinha se deitado naquela noite e estava grudada na rádio, onde anunciavam que os distúrbios tinham sido produzidos pelos judeus, entre goles de café forte com brandy, Peter contou a verdade. Depois de se lavar e vestir uma camisa limpa, foi ao prédio dos Adler. Ao chegar, viu vários dos temíveis camisas pardas vigiando umas mulheres que, ajoelhadas, lavavam manchas de tinta e sangue no chão, enquanto um grupo de curiosos as observava caçoando. Reconheceu a senhora Rosenberg, que era cliente assídua de sua farmácia. Por um instante sentiu o impulso de intervir, mas prevaleceu a urgência de falar com Rachel, e ele se esgueirou, procurando não chamar a atenção. Os vidros da entrada do prédio tinham sido despedaçados e nas paredes se viam suásticas pretas pintadas com brocha, mas já havia gente varrendo e um homem tirava medidas para substituir os vidros. Ao subir, Steiner constatou que o apartamento do primeiro andar em frente aos dos Adler estava com a porta lascada e pendente de uma dobradiça. Espiando, viu que também tinha sido saqueado. No número 20 do segundo andar, foi recebido por Theobald Volker, recém-barbeado e com cabelo molhado, vestindo sua farda com suas medalhas. Eu preciso falar com a senhora Adler, disse Steiner. Infelizmente não será possível, respondeu o coronel, pouco disposto a dar informação a qualquer pessoa, muito menos a um homem que na noite anterior brandia um estandarte nazista. Sabe onde ela está? Insistiu Steiner. Não posso dizer. Veja bem, meu senhor, diga o coronel. Pode confiar em mim, eu conheço Rudolf Adler há uns 20 anos, sou o melhor amigo da sua família. Samuel é como meu filho. Eu preciso falar com Rachel, o marido dela está muito ferido no hospital.
Eu vou dar o recado, mas não sei o que ela pode fazer nessas circunstâncias, respondeu o militar. Diga que se prepare para emigrar, o mais depressa possível. Assim que conseguirmos tirar Rudolf do hospital, eles precisam ir para o exterior. Milhares de judeus já estavam indo antes. Rudolf também planejava partir. E depois do ocorrido esta noite, nenhum deles está seguro aqui. Precisam ir embora. O futuro de Samuel depende disso. Entende? Entendo. Precisa convencê-la, coronel. Rachel está muito apegada ao pai e à sua casa, mas chegamos ao ponto em que se trata de uma questão de vida ou morte. Eu não estou exagerando, garanto. Não precisa me dizer isso, Sr. Steiner. Diga também que não vão perder o apartamento nem o consultório. Ela não sabe, mas estão em meu nome e não vão poder ser requisitados. Steiner voltou ao hospital. À luz do dia, a destruição era visível em toda a sua magnitude. As ruas estavam cobertas de lixo, vidros e destroços. Ainda ardiam as brasas das fogueiras e dos incêndios. Havia perfurações enormes nas fachadas dos comércios e casas que tinham sido atacadas a marteladas. Agentes do Serviço de Segurança estavam revistando casa por casa e levando para seus veículos documentos e arquivos confiscados de escritórios e sinagogas antes de incendiá-las. Havia a ordem de deportar os homens judeus. Longas filas de prisioneiros avançavam em direção aos caminhões que os conduziriam para um campo de concentração, enquanto as famílias, chorando, despediam-se deles das calçadas. A maioria das pessoas ficou em casa, mas não faltava quem cuspisse nos detidos em fila e os insultasse, por ódio racial ou para se congraçar com os nazistas. Ao chegar ao hospital, Steiner constatou que a situação estava mudada. A desordem da noite tinha sido substituída por disciplina militar. Ninguém entrava nem saía, nem passava pelos controles. As autoridades estavam fazendo uma relação dos pacientes e selecionando os judeus para que podiam manter-se de pé para deportá-los com os outros. Ele não pôde verificar se Rudolf Adler estava entre eles, mas imaginou que os seus ferimentos não permitiriam a transferência. No dia seguinte, recuperou-se aos poucos a certa normalidade, e entre os habitantes de Viena, aquela orgia de fogo e sangue deixara uma sensação de vergonha. A comunidade judaica foi obrigada a pagar uma fortuna por danos à nação alemã. Tal como Rudolf Adler temia, as propriedades e outros bens dos judeus foram confiscados pelas autoridades ou passaram para as mãos de arianos. Comércios, escritórios e escolas de judeus foram fechados, as crianças não podiam frequentar as outras. Quando se soube que os detidos dos campos de concentração podiam ser libertados se emigrassem de imediato, formaram-se eternas filas noite e dia em repartições públicas e consulados para a obtenção de passaportes e vistos. Milhares de famílias partiam depois de terem perdido tudo, sem nada além do conteúdo de uma mala. Rachel Adler foi avisada de que não devia ir ao hospital perguntar pelo marido porque podia ser detida. Precisou delegar essa tarefa a Peter Steiner e a esposa, que se revezavam indo 2 vezes por dia preencher sempre o mesmo formulário para ver o paciente, sem conseguirem. Rachel não tentou limpar a desordem de naufrágio de seu apartamento, tirou o indispensável, trancou-o e instalou-se provisoriamente com o filho no apartamento de Volker, porque queria estar ao alcance quando o marido aparecesse. Os Steiner lhes haviam oferecido alojamento, mas tinham 6 filhos e uma avó apinhados numa casa pequena. Ela conseguira convencer Leah a partir para um refúgio no campo, organizado pela sinagoga, até que pudessem sair todos juntos do país. Ali ela estaria mais ou menos a salvo por breve tempo, mas na realidade nenhum judeu estava a salvo. Enquanto Rachel passava o dia de repartição em repartição, de fila em fila, tentando obter documentos para emigrar, Volker cuidava de Samuel, o velho coronel que passara muitos anos isolado no luto da desilusão. Encontrou naquele menino precoce de 5 anos o neto que poderia ter, se seu filho tivesse sobrevivido à guerra. Levou tão a sério o papel de avô, que não deixava o menino sozinho nem um instante, e para isso precisou modificar seus hábitos de viúvo. No afã de entretê-lo para compensar o trauma dos últimos tempos e a incerteza sobre seu pai, levava-o ao parque, ao museu, para ouvir música, até ao cinema, para ver a quermesse heróica, comédia romântica que nenhum dos dois entendeu. Por sua vez, esmerava-se em retribuir as atenções com concertos de violino,
que o coronel ouvia maravilhado. Volker sabia que aqueles dias preciosos com o menino estavam contados. Poucos dias depois da jornada de violência, quando já não restava dúvida de que o garrote de ferro que estrangulava os judeus ia se apertando fatalmente. Rachel chegou com a notícia de que teria uma entrevista com o cônsul do Chile no dia seguinte. Chile? Isso é muito longe, Sr. Adler, exclamou Volker. Que vamos fazer, Herr Oberst? Foi a única coisa que eu consegui. Disseram que aquele funcionário vende os vistos, mas não aceita dinheiro, só ouro e joias. Por sorte, eu tenho o anel de diamantes e o colar de pérolas que eu herdei da minha mãe. Eu espero que sejam suficientes. Esse homem não tem escrúpulos, minha senhora. Pode enganá-la. Eu por isso preciso do senhor. Pode ir comigo? Ponha sua farda. Com o senhor ele não vai se atrever a fazer jogo sujo. Eu consigo os vistos, e assim que o Rudolf voltar, vamos embora. Foi o que combinaram, mas naquela mesma noite, Peter Steiner chegou com a notícia de que Rudolf Adler tinha sido deportado para um campo de concentração em Dachau, na Alemanha, em Munique. E foi levado há vários dias, mas só hoje conseguimos confirmar. Não está em condições de sobreviver naquele lugar, disse o farmacêutico. Precisamos resgatá-lo logo, exclamou Rachel aterrorizada. Se conseguirem provar que vão emigrar imediatamente, será mais fácil, Rachel. Os nazistas não querem judeus aqui. Eu espero conseguir vistos para o Chile. Para onde? Perguntou Steiner surpreso. Chile, na América do Sul. Isso pode demorar, interveio Volker. Talvez seria melhor você ir com Samuel e mais tarde mandamos o Rodolph, sugeriu Steiner. Não vou a lugar nenhum sem meu marido. À medida que os dias se passavam, e a possibilidade de resgatar seu marido era postergada, o desespero de Rachel aumentava. A situação dos judeus na Áustria piorava a cada hora, e ela não queria imaginar como seriam as condições em que Rudolf vivia. Fora a primeira entrevista com o cônsul chileno. Em tal estado de nervos que coube a Volker responder às perguntas. O consulado era um escritório sombrio, entre muitos outros idênticos, num dos poucos edifícios feios do centro da cidade. Havia várias pessoas em pé, esperando a vez, e na recepção, que só contava com 2 cadeiras e uma escrivania do secretário, um homenzinho esquivo que se dava áreas de importância. Teriam precisado esperar várias horas para serem atendidos se Volker não tivesse passado discretamente algumas notas ao sujeito. E foi assim que furaram a fila. Desde o começo, o cônsul desconfiou deles e se pôs em guarda. Quando ela se atreveu a sugerir o pagamento de vistos para ela, o marido, o filho e a cunhada, ele respondeu secamente que tomaria nota da sua solicitação, seguiria o curso normal do trâmite, que demorava entre 1 ou 2 meses, e avisaria no momento devido. Ela percebeu que tinha sido um erro ir com Volker. Aquele militar imponente intimidou o chileno, que devia ser muito discreto em seus tratos ilegais. Iremos a outros consulados, disse Volker ao sair. Mas Rachel notara a maneira como o homem a examinava da cabeça aos pés e decidiu tentar de novo. Dias depois, sem dizer a ninguém, conseguiu ser novamente recebida pelo cônsul, pois um vestido de lãzinha cortado de viés, que marcava a forma do corpo, saltos altos, uma estola de pele de raposa, um colar de pérolas e o anel de diamante com quem pensava suborná-lo. Foi sozinha. O diplomata era um sujeito já nota, com um bigodinho faceiro e um cabelo empastado de brilhantina, que usava sapatos com plataforma para compensar a baixa estatura. Recebeu-a na mesma sala de entrevista anterior, de teto alto, móveis escuros de couro desgastado, um retrato do presidente de seu país e quadros de batalhas. As cortinas estavam fechadas, embora fosse meio-dia. A única luz provinha de um abajur sobre uma pesada escrivaninha. Ao cumprimentá-la, ficou segurando sua mão durante vários segundos, que pareceram intermináveis. Falava um alemão tão básico que Rachel acreditou ter entendido mal quando ele disse que na realidade as joias eram apenas uma gorjeta para os gastos do consulado, mas que uma mulher tão bonita como ela poderia conseguir o que quisesse. Ele era um romântico, acrescentou, guiando-a pela cintura a um volumoso sofá cor de chocolate. Rachel Adler se dispôs a pagar o preço que aquele homem exigisse. A humilhante experiência durou menos de 10 minutos, e Rachel se propôs esquecê-la de imediato. Era um episódio insignificante na trágica realidade que estava vivendo havia muitos meses. E depois o cônsul arrumou a roupa, passou um pente pelo cabelo, guardou o anel e as pérolas numa gaveta da escrivaninha e marcou o encontro no hotel para a semana seguinte, quando lhe entregaria os vistos sem falta.
Rachel não estava em posição de regatear. A única coisa que importava era salvar a sua família. Bem, no início de dezembro de 1938, Rachel Adler fora a 3 encontros com o cônsul chileno e continuava esperando que ele lhe entregasse os vistos para o seu país. Temia que aquele homem não cumprisse sua parte no trato até se saciar dela, e não queria pensar na possibilidade de que, depois de a violar e lhe tirar as joias, ele não lhe desse a documentação que havia prometido. Só conseguia viver com as gotas e as pílulas que Peter Steiner lhe dava. Andava com um nó no estômago, respirando como se estivesse asfixiada, incapaz de disfarçar o tremor das mãos. Não confessara a ninguém o que acontecia no quarto de hotel, onde se encontrava com o chileno, mas o coronel Volker começava a desconfiar. Teve notícias do seu marido, Sra. Adler? Perguntou. Peter ficou sabendo que ele está muito fraco. Não se recuperou dos ferimentos, mas até agora resistiu às condições em que se encontra. Garantiu que Rudolf recebe as minhas cartas, embora não possa responder. Escute, minha senhora, essa história do Chile está demorando demais. Eu não confio naquele sujeito. Ele pode ludibriá-la. Eu acho que é melhor pôr Samuel a salvo. Eu estou fazendo o possível, Herr Roberts. Sem dúvida. Mas não se pode continuar esperando. Como sabe, a Grã-Bretanha se ofereceu para receber 10.000 crianças judias menores de 17 anos. Muitas famílias inglesas se inscreveram para apoiar as crianças. O Samuel poderia passar um tempo naquele país até que a senhora e seu marido se estabeleçam no Chile ou em outro lugar e possam se reunir. Ficar separada do Samuel? Como lhe ocorre essa ideia? O que o velho militar menos desejava era perder aquele menino, que se plantara em sua afeição com raízes firmes, mas conseguia dimensionar o perigo melhor que Rachel Adler e sabia que aquela oportunidade de escapar seria muito breve. Era preciso aproveitá-la antes que os nazistas a proibissem. Tinha certeza de que a retórica nacionalista de Hitler conduziria a outra guerra. Então seria muito mais difícil, se não impossível, pôr Samuel a salvo. Acabara de sair de Berlim o primeiro grupo de cerca de 200 crianças, disse Volker. É uma viagem curta. Eles vão acompanhados e estão sendo esperados na Inglaterra. Uma holandesa extraordinária, a senhora Gertruida Wijsmiller-Meijer, conseguiu permissão para tirar 600 crianças da Áustria. Sei que, para o transporte, estão dando prioridade aos órfãos, aos filhos das famílias mais pobres e aos que têm os pais em campos de concentração. Samuel entra nessa categoria. Então eu peço-lhe, Sra. Adler, que pense na segurança do menino. Está pedindo que eu mande meu filho sozinho para outro país? É uma solução temporária, Sra. Adler. É a única forma de proteger Samuel. A senhora precisa decidir depressa. O transporte será feito dentro de poucos dias. Peter Steiner concordou com Volker. Em meio à censura e à propaganda, era difícil saber a verdade do que ocorria no país, mas se podia deduzi-la da situação da Alemanha, que era semelhante à da Áustria, e ele estava bem informado por certos fregueses da farmácia e pelos parceiros de pôquer. Rachel, desesperada, consultou o pai e o irmão com a esperança de que eles lhes apresentassem uma alternativa, mas ambos insistiram que ela devia conseguir uma vaga para o menino no grupo da holandesa. A Inglaterra ficava perto, disseram. Ela poderia visitá-lo. Eles mesmos estavam tentando ir temporariamente para Portugal e de lá para qualquer lugar onde fossem aceitos. O êxodo de judeus da Alemanha e da Áustria estava aumentando e era cada vez mais difícil conseguir vistos. A família está se desintegrando, disse Rachel soluçando. Bem, no momento mais urgente é pôr Samuel em lugar seguro, advertiu-lhe o pai. Nessa incerteza terrível que estamos vivendo, precisamos dar um jeito de ficar unidos. Se nos separarmos, talvez nunca mais nos vejamos de novo, insistiu ela. Depois que você garantir a viagem com Rudolf para o Chile ou qualquer outro país, vamos esperar que vocês se instalem e depois daremos um jeito de nos reunirmos lá. Eu não posso me separar de Samuel. É pelo bem dele. Você tem de fazer esse sacrifício, Rachel. Outras famílias da congregação também estão pensando no Kindertransport, disse o pai. O transporte das crianças para a Inglaterra. Apesar de Rachel ter o cuidado de esconder o terror e a angústia em que vivia, Samuel se deu conta de que perguntava com frequência pelo pai. Esperou que a mãe estivesse ausente para perguntar ao coronel por que planejava mandá-lo para longe. Volker sentou-se com ele diante de um mapa aberto sobre a mesa da sala do jantar e mostrou-lhe a localização da Inglaterra em relação a Viena,
e como se chegava lá. Garantiu-lhe que era necessário separar-se dos pais, mas seria por pouco tempo, e disse-lhe que pensasse naquilo como uma aventura. Preciso esperar meu pai. Quando ele vai voltar? Onde ele está? Bem, não sei, Samuel, mas você já é um homenzinho. Precisa ajudar sua mãe, que tem muitos problemas, porque seu pai não está em casa. Mostre que está contente por fazer a viagem com outras crianças. Mas eu não estou contente, Herr Robert. Estou com medo. Todos temos medo muitas vezes, Samuel. Os homens valentes também têm medo, mas os enfrentam e cumprem seu dever. O senhor já sentiu medo? Muitas vezes, Samuel. Prefiro ficar aqui com minha mãe e com o senhor até que meu pai volte. Eu também quero que você fique comigo, mas não vai ser possível. Um dia você vai entender. Depois que Rachel Adler, com o coração partido, aceitou a ideia, os acontecimentos se precipitaram. Um representante da comunidade judaica chegou no dia seguinte ao apartamento de Volker para avaliar a situação. O fato de o pai de Samuel estar no campo de concentração e de as mulheres dos prisioneiros também estarem sendo ameaçadas de deportação determinou a inclusão do menino na lista. Ele explicou que o Kindertransport tinha sido organizado com muito cuidado pelos comitês judeus, que também estavam resgatando crianças da Polônia, da Hungria e da Tchecoslováquia. Outros países tinham se oferecido para recebê-los, mas nenhum dispunha de tantas vagas como a Grã-Bretanha. Samuel viajaria de trem até a Holanda, nas proximidades de Roterdã, e lá embarcaria no ferry boat que ia atravessar o canal até o porto inglês de Harwich. Em 10 de dezembro, muito cedo, Rachel e o coronel levaram Samuel à estação ferroviária. Rachel movia-se como uma sonâmbula, aturdida por uma dose excessiva de droga do Steiner. No dia anterior, sofrera uma crise de pânico tão alarmante que Volker chamou Steiner. Um farmacêutico trancou-se com ela no quarto, usando de termos mais enérgicos, e obrigou-a a acalmar-se, porque ela não podia contagiar o filho com seu estado de espírito. O menino estava fazendo um esforço louvável para se manter sereno e ela precisava ajudá-lo. Não tinha o direito de se abater diante dele, disse. Depois lhe injetou um poderoso sonífero que a derrubou durante 9 horas. Enquanto isso, o coronel preparou a maleta de Samuel com a roupa que havia comprado, bastante folgada, para que durasse o máximo possível. Colocou 10 marcos no bolso do casaco novo e prendeu uma de suas condecorações de guerra na lapela. É uma medalha por bravura, Samuel. Eu a ganhei uns anos atrás, na guerra. Para mim? Sim, é um empréstimo. Para você se lembrar de ser valente. E quando sentir medo, feche os olhos. Esfregue a medalha entre as mãos e vai sentir uma força imensa no peito. Eu quero que você a use até a gente se reencontrar. Então vai ter que me devolver. Cuide bem dela, disse o coronel com a voz entrecortada pela dor. Naquele dia juntou-se grande multidão de pais com seus filhos na estação. Havia crianças de todas as idades, inclusive algumas que mal andavam, e eram levadas pelas mãos de outras com pouco maiores. Muitas das mais novas choravam, agarradas aos pais, mas em geral o ânimo era tranquilo e a ordem impecável. Dezenas de voluntários, quase a totalidade de mulheres, atendiam cada caso, enquanto guardas com farda nazista observavam à distância sem intervir. Rachel e Volker levaram Samuel até o controle, onde uma jovem, que não era judia, mas inglesa, verificou que seu nome estava na lista e dependurou a identificação no pescoço do menino. Acariciou-lhe a face e disse amavelmente que não podia levar o violino, pois cada passageiro tinha direito apenas a uma mala. Não havia espaço para mais. Samuel nunca se separa do seu violino, senhorita, explicou Volker. Eu entendo. Quase todas as crianças querem levar alguma coisa extra, mas não podemos abrir exceção. Bem, deixaram passar aquele ali, disse Volker, apontando para uma criança de uns 3 anos que ia agarrada no seu ursinho de pelúcia. Bem, a jovem perturbada tentou argumentar com o coronel. Só estava obedecendo às instruções. O tempo urgia, havia uma fila de crianças esperando e já se formara uma aglomeração. Várias pessoas estavam impacientes com a demora e outras alegavam que não custava nada deixar o menino levar seu violino, enquanto ela insistia em cumprir o regulamento. De repente Samuel não dissera uma palavra desde que saíram de casa, pôs o bendito estojo no chão, tirou o instrumento e acomodou-o no ombro e começou a tocar.
Em menos de um minuto, tudo se silenciou em torno daquele menino prodígio, que enchia o ar com as notas de uma serenata de Schubert. O tempo parou, e por uns breves minutos magníficos, aquela multidão, angustiada pela iminente separação e pela incerteza da sua vida, sentiu-se consolada. Samuel era pequeno para a idade que tinha, e o casaco grande, para ele, dava-lhe um aspecto de enternecedora fragilidade. Os olhos fechados, movimentando-se ao ritmo da música, era um espetáculo mágico. Ao terminar, recebeu os aplausos com sua serenidade habitual e guardou o violino cuidadosamente no seu estojo. Naquele instante as pessoas abriram alas para dar passagem a uma senhora corpulenta inteiramente vestida de preto, que se aproximava, enquanto seu nome circulava num murmúrio. Era a holandesa que organizava o transporte. Comovida, a mulher se inclinou diante de Samuel, apertou a sua mão e desejou-lhe boa viagem. Pode levar seu violino. Eu vou com você até o seu assento, disse. Ajoelhada no chão, Rachel estreitou o filho nos braços, incapaz de reter as lágrimas, e murmurando instruções e promessas que não podia cumprir, disse: até logo, meu amor. Não se esqueça de tomar o leite e de escovar os dentes antes de dormir. Não coma muitos doces. Seja respeitoso com as pessoas que vão te receber. Não se esqueça de dizer obrigado. A gente vai se ver logo, assim que seu pai voltar. Vamos nos reunir com você. Vamos levar a tia Leia e talvez o seu avô. A Inglaterra é um país muito lindo. Você vai viver muito bem. Te amo muito. Muito. A imagem mais persistente do passado, que haveria de permanecer intacta na memória de Samuel Adler até a sua velhice, foi aquele último abraço desesperado e sua mãe banhada em lágrimas, amparada pelo braço firme do velho coronel Volker, agitando um lenço na estação, enquanto o trem se afastava. Naquele dia, acabou sua infância, aos 5 anos de idade.